Olá, alunos do primeiro ano. Essa semana iremos trabalhar com a arte do ponto, linha e formas. Em resumo, o desenho. Então, mais especificamente o desenho de Saul Steinberger. Então, a questão norteadora é essa: podemos fazer um desenho que se mexe e que faz sons? É sempre bom a gente retomar. A gente tinha falado sobre isso na unidade passada. Então, agora percebam que, deixa eu relembrar vocês, estamos na página 14 do livro Ápis de Arte. Tá? Eu suponho que todo mundo já tem um livro em casa. Se não tiver, pode pegar na escola, que as professoras estão ainda entregando. Então, com a retomada do assunto, a gente vai voltar aos conteúdos e também para a gente não perder o fio da meada, certo? Para iniciar neste capítulo, então vamos abordar uma importante forma de expressão nas artes visuais, o desenho. O desenho. Então, no desenvolvimento do conteúdo proposto, vocês terão oportunidade de reconhecer, estudar, nomear e experimentar os elementos do desenho, que são os pontos, as linhas e as formas. Então, vocês já utilizaram esses elementos nas práticas de desenho que vocês realizam espontaneamente na escola, realizaram na escola. Mas vocês vão refletir sobre eles e utilizá-los em suas produções de maneira consciente agora, né? Vocês geralmente procuram desenhar sem prestar atenção no que é ponto, no que é linha, no que é forma, certo? Isso às vezes passa batido. Então, vocês vão experimentar, estimular novas experiências com desenho e compartilhar as impressões sobre o desenho de Saul Steinberger. Entendeu? Então, sobre a temática do desenho, eu quero fazer essa pergunta: o que vocês acham que é o personagem? O que ele está fazendo? Vocês acham que o desenho é divertido? Por quê? Isso tudo eu quero que vocês reflitam quando vocês observarem o desenho, certo? Aqui, ó, nós temos, no caso, eu vou ampliar para podermos visualizar só o conteúdo. Então, espero que a expectativa de aprendizado desse capítulo, vocês reconheçam que a linguagem visual ela é composta por pontos, linhas e formas. E vocês vão descrever o que vocês sentem em relação às obras apreciadas, tá? Qual é o valor o sentido que foi atribuído a essas obras? E eu quero que vocês valorizem essas obras apresentadas, conhecendo os aspectos das suas poéticas, das suas principais obras. Então, vocês também vão compreender os valores estéticos e das obras apreciadas. Então, vamos produzir obras de arte utilizando suportes, materiais e procedimentos observados no trabalho de Saul Steinberger, por meio de ilustrações e desenhos, de forma a se apropriar desses saberes em suas próprias produções, tá? Já na página, indo para a página 15 e 16 do livro, tá? Vamos
Vamos observar aí, essa é uma obra do lado esquerdo, né? De Saul Steinberg, sem título. De 1954, Nanquim sobre papel. Então ele utiliza a ponta da caneta para desenhar e vai até o final. Ele está propondo que você tente chegar até o fim da linha, sempre por onde ele começou a desenhar. Isso é um desafio. Então, vocês vão reconhecer a linha e a forma como os elementos constitutivos das artes visuais. Então, nesse capítulo, vamos conhecer, apreciar e cuidar da saúde física e emocional, reconhecendo as suas emoções e a dos outros, com autocrítica e com capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. Então, também exercitando empatia, o diálogo, a resolução dos conflitos e a cooperação, fazendo respeitar e promovendo respeito ao outro, com acolhimento, valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habilidade, necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual você deve se comprometer. E a outra competência é usufruir do patrimônio linguístico e artístico das práticas corporais nacionais e internacionais, com as diferentes visões de mundo pelo acesso ao acervo e as possibilidades de construção de categorias de diferenciação, apreciação e a criação. Explorar, conhecer e fruir, analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social e de diferentes sociedades em diferentes contextos e distintos tempos, reconhecer e dialogar com as diversidades, desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. Então, a linguagem que estamos estudando é arte visual e dimensão do conhecimento é a fruição e a reflexão. Então, essa é a página 15. Tá? Você vai tentar fazer essa tarefa com a ponta do dedo, você vai tentar contornar essas linhas e chegar até o final do desenho. Na página 16, que fala que obra é essa, ele promove a leitura compartilhada do texto, né, e das imagens com os alunos, chamando a atenção para a variedade de linhas. Certo? Para isso, vocês vão me responder. As linhas que aparecem no desenho são todas iguais? Se são ou não, vocês vão responder. Quais são as linhas mais finas e as mais grossas? Vemos assim mais linhas retas ou curvas? Onde começam e onde acabam as linhas deste desenho? Página 16, tá? Então, a diferença entre as linhas que ocupam o lugar da cabeça, né, e as linhas do restante do corpo. Vocês estão vendo que essas linhas da cabeça, elas formam o que? Círculos, espirais, né? E a do corpo já tem mais a ver com outras formas até geométricas também, né? Linhas retas, linhas quebradas, certo? Então tem uma diferença nas linhas. E eu quero que vocês respondam quais são as diferenças entre as duas partes do desenho. E qual tem as linhas mais finas, né? Dá para observar, né? Eu quero que você responda. E qual tem as linhas mais grossas, a parte do desenho dessa obra.
E quais delas criam formas, partes do... quais são as partes que criam formas do desenho. E como essas linhas se encontram para fechar as formas, como? Tá? Então, vocês vão explorar detalhadamente o desenho desse artista. Você vai manifestar sua impressão e opinião. Então, ao abordar os detalhes do desenho de Saul Steinberg, ele usou a caneta tinteiro e a tinta de nanquim, certo? O tipo de material. Então, você vai olhar para essa atividade, vai responder o que está sendo pedido e você responde escrevendo, certo? É bom fazer o registro respondendo ou anotando no próprio livro do APSART, primeiro ano, certo? Vocês vão gradativamente identificar e apreciar as formas distintas das artes visuais, cultivando a percepção, o imaginário e a capacidade de simbolizar o repertório imagético. E vão analisar separadamente as partes do desenho. Vocês vão iniciar o percurso de exploração e o reconhecimento dos elementos constitutivos das artes visuais. Primeiramente, a partir das linhas. Agora vamos para a página 17 e 18, tá? Na página 17, você tá vendo como o artista criou a cabeça da pessoa nessa obra, né? E responder também essas perguntas, certo? Que ele faz aí. Eu vou ler um texto complementar sobre a influência de Steinberg sobre os artistas brasileiros, certo? A importante referência é o personagem anônimo de seus cartoons. Sempre é o homenzinho narigudo, que provavelmente inspirou boa parte da produção posterior do cartoon, animação e propaganda. A influência de Saul Steinberg é perceptível na obra de muitos artistas gráficos e constantemente citada. Tal condição de referência não ocorre à toa. Steinberg participou de uma ruptura na cultura do desenho editorial, desenvolvendo um trabalho de maior amplitude gráfica, caracterizado pela síntese, maior integração entre forma e conteúdo e ausência de palavras. Dessa ruptura tornaram-se parte não apenas cartunistas estrangeiros como André François e Tommy Ungerer, mas também os brasileiros da geração Pasquim, como Milô Fernandes, Ziraldo, Jaguar e companhia. O uso que Steinberg fez dos desenhos gráficos em seu trabalho, a partir dos recursos de ilusão que destacam a expressão da representação, transformando os elementos em outra coisa, objetos de manipulação, como um personagem que carrega uma impressão digital, é uma de suas mais significativas contribuições. Ao utilizar e tecer comentários sobre esses elementos gráficos, ao privilegiar a ideia e a vontade de dizer algo, Steinberg promoveu uma nova poética que demandou a eliminação da exibição gratuita do talento e do acabamento laborioso vazio. Em muitos casos, o que se tem é um mal feito genuíno, e essas lições se fizeram presentes de modo significativo no trabalho dos cartunistas da geração Pasquim. Tá certo? Então, é como se fosse uma assinatura digital. Os personagens têm
tem essa diferenciação, que ele constrói uma parte do personagem e a outra ele cria uma forma diferente. Por exemplo, nessa obra, ele cria o que ele quiser, a forma que ele quiser para colocar um desenho no lugar de uma cabeça. Então, no lugar, ele cria esses rabiscos. Indo para a página 18, nós temos como a obra foi feita. Então, você vai perceber que ele faz com linhas retas, curvas finas, grossas, sinuosas e quebradas. Então, aí pede para você conhecer esses materiais e você vai conhecer os materiais utilizados para que ele compõe a obra. E eu queria saber se vocês já viram uma caneta bico de pena em algum lugar, né? E também em desenhos, em filmes, em lojas especializadas. Me respondam se vocês já viram. E esses demais materiais apresentados nessa página tem o papel canson, né, por exemplo, que é um material bastante comum nas aulas de arte, esse papel canson. Só que vocês não tem muita oportunidade de trabalhar com esse papel, porque às vezes a gente mal tem papel para trabalhar também, né? Nem toda escola consegue ter papel para distribuir, né? Porque o papel é uma coisa que ela se consome rápido, né? Vai logo embora, muito utilizado para impressão, para muitas outras coisas. Mas o comum é utilizar o papel A4, né? Então, pode ser que vocês não conheçam o papel canson pelo nome usual, mas é possível que vocês identifiquem por meio de suas características. É um papel mais duro que o sulfite, papel A4, e mais resistente ao uso de tintas. Então, segundo a obra de Saul Steinberg apresentada no material, vamos perceber semelhanças e diferenças em relação a essa obra que ele desenvolve para entender o olhar para a poética do artista. Então, sobre as linhas que vocês enxergaram no desenho, vocês reconhecem essas linhas na ilustração, e na cabeça do homem há linhas retas e curvas, né? Certo? Na cabeça dele, linhas curvas, sinuosas. Eu quero saber se tem linhas curvas, linhas quebradas, linhas sinuosas, linhas retas, finas. E no corpo, que tipo de linhas vocês conseguem identificar? Então fica aí para vocês responderem. Vocês vão também me dizer o traço do artista. Vamos lá observar, comparando as duas obras que já foram apresentadas. E vocês vão me dizer as linhas das duas obras, dos dois desenhos que já foram apresentados, são grossas ou são finas? Vocês acham que o artista Saul Steinberg gosta de desenhar linhas mais finas? Os dois desenhos são parecidos? Em que eles são parecidos? O que vocês veem na imagem anterior, que foi essa daqui, e nesta imagem? Certo?
Então, os dois desenhos são parecidos. O que o personagem, aliás, parece estar fazendo? Tá? Você responde também. Ó, então, vamos para a página, eu passo a página 18, a última página, que é a página 19. A página 19 tem uma curiosidade, certo? A tinta, sobre a tinta nanquim, ela tem um papel muito importante, ela teve e tem no desenvolvimento das artes na história da humanidade, tá? E ela tradicionalmente é feita de tinta preta, liberada pelos polvos e pelas lulas. Atualmente, para não causar danos ao meio ambiente, essa tinta é feita em laboratório e composta de uma mistura de cânfora, gelatina e um pó escuro conhecido como pó de sapato, usado em graxas para sapatos. Essa tinta, você pode pesquisar mais informações sobre ela, tá? Então, antigamente era produzida pelos polvos e pelas lulas, e agora é produzida em laboratório, né? Pela mistura de substâncias, cânfora, gelatina e um pó escuro, tá? Aí essa foto é um polvo liberando a tinta, né? Aí conta essa história, né? E tem o nanquim. Essa tinta negra, que é o nanquim, é usada para escrever e desenhar. Ela é disponível na forma líquida ou em bastão e composta normalmente de negro de fumo, pigmento que também é conhecido como negro de carbono ou negro vegetal, obtido na fuligem de resíduos de petróleo queimado. É usado também desde a pré-história e considerado o primeiro pigmento conhecido pelo homem. O nanquim pode ser aplicado com caneta ou pincel e fabricado em diversas cores, a partir de outras fórmulas e ingredientes diferentes. O termo também nomeia os trabalhos realizados com essa tinta. Então, observem aí a atividade, né? Esse é outro desenho do Saul Steinberg, feita com os mesmos materiais, nanquim sobre papel. Respondam essas questões aí, tá certo? E eu tenho alguns vídeos para reproduzir a vocês, para continuarmos, finalizarmos a tarefa a nível de conhecimento, tá, da obra e vida do artista. E daqui a pouco vamos finalizar então vendo os vídeos, tá bom? Então vamos seguindo com a apresentação dos vídeos de Saul Steinberg. Objetos têm algo em comum entre eles. Todos se movimentam. E isso acontece o tempo todo. A arte faz sons. Quando os seres ou os objetos se movimentam, eles produzem sons variados. O movimento acontece o tempo todo e estamos cercados de sons. Podemos fazer desenhos que tenham movimentos e sons. Este é um desenho criado pelo artista romeno Saul Steinberg. Ele gostava de desenhar linhas e, com elas, criar
caneta bico de pena e papel canson. Percorra as linhas do desenho com o olhar, apenas com o olhar. Agora tente recriá-lo no papel. Visualize esta imagem, percorra as linhas com o olhar e tente reproduzir no papel. Você consegue. Repita o processo, visualize, percorra com o olhar e reproduza. As máscaras de Saul Steinberg são incríveis. Observem o efeito dos vários rostos sorridentes contextualizados em situações comuns, sendo usados por pessoas normais. Parece uma colagem. Na penúltima foto, o próprio Steinberg usa uma de suas criações. Vamos criar máscaras iguais às de Saul Steinberg? Você vai precisar de sacolas de papel pardo, grandes e giz de cera. Tesouro sem ponta para a abertura dos olhos. O desenhista Saul Steinberg nasceu em 15 de junho de 1914, na Romênia. 6 meses mais tarde, sua família mudou-se para Bucareste, onde Steinberg passou toda a infância e a adolescência. Gente, então vamos essa parte eu já apresentei, certo? Agora vamos para próximo vídeo, que é este aqui. Esse é o som emitido, né, pela caneta de pena, porque quando pressiona é que solta a tinta, né? E quando vamos carregar a caneta de pena, ela absorve a tinta nanquim, ela mesma carrega a tinta. Então, olha, observem os traços, quantos traços diferentes, né? É um olhar muito agudo para absurdos que estão debaixo do nosso nariz. Agilidade, porque o elemento básico é a linha, que eu acho que acaba sendo importante no próprio humor dele, quer dizer, é um humor que é que as obras dele têm, no momento em que ele retrata esse homem no mundo, uma espécie de homem sem lugar no mundo. Acho que o Stanley, o grande amigo dele é o William de Kooning. E os dois eram
Então vamos continuar. Tem mais um vídeo. Então foi um vídeo curto. Temos mais um, o final. Vamos lá. Olá, eu sou Teresa Calgan do canal Opinião de Hoje e você está no Viajando pela Arte e pela História. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do artista Saul Steinberg. Bora lá! Foi um desenhista e cartunista romeno, um dos mais importantes do século XX. Publicava seus trabalhos em revistas de destaque, como a New Yorker. Em 1932, entrou para a Universidade de Bucareste, inscrevendo-se em 1933 no Politécnico de Milano para estudar arquitetura. Em 1936, passou a contribuir com seus desenhos no jornal humorista Bertoldo. Passados 2 anos, precisou sair do seu país por problemas políticos, indo para a República Dominicana e depois para os Estados Unidos, onde seus desenhos apareceram em vários periódicos. Após a Segunda Guerra, continuou publicando no The New Yorker, no Fortune, Vogue, Mademoiselle e Harper's Bazaar. E também começou uma carreira de exposições em galerias e museus. Seus trabalhos foram expostos em mais de 80 exposições individuais e agora estão preservados em diversos museus de arte moderna em Israel, na Europa e nos Estados Unidos. Além do cartoon, Steinberg praticava uma forma altamente pessoal de escultura, criando máscaras em materiais diversos. Muitos artistas gráficos se inspiraram em Steinberg. Ele participou da ruptura do desenho editorial, desenvolvendo um trabalho de maior amplitude gráfica, maior interação entre forma e conteúdo e ausência de palavras. Desta ruptura, tomaram parte cartunistas estrangeiros como André François e Tommy Ungerer, como os brasileiros da geração Pasquim, Milô Fernandes, Ziraldo e Jaguar, entre muitos outros. No decorrer do vídeo, vocês viram alguns trabalhos de Steinberg. São bem interessantes, né? Um risco super leve. Lembra até um pouco os traços de J. Carlos. Mas J. Carlos fica para um próximo vídeo. Muito obrigada por você estar aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me encontre nas redes sociais. Porque nos encontramos pela arte, nos encontramos pela história. Tchau, tchau. Então, gente, eu encerro com um dizer, né? Um ditado popular que foi dito por Roberto Carlos: daqui pra frente tudo vai ser diferente. E assim eu espero. Agradeço a atenção dispensada. Eu sei que é difícil estar vendo vídeos, não há muito tempo,
porque eu sei que é difícil trabalhar e além de fazer atividade, ter atenção para ver um vídeo, né? Mas é tudo compreensível, mas eu espero o retorno dessas atividades do livro, do livro Lápis de Arte. Obrigada e até um próximo encontro. Tchau!